todos e todas, que a paz do Senhor esteja com todos nós nessa manhã de domingo, quando aqui estamos mais uma vez para louvar o seu nome, para participar dessa manhã de culto, de adoração, manhã de alegria, manhã de estudo, manhã também de adoração ao Senhor. O texto dessa manhã se encontra, como está na tela, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo de 12 ao versículo 17. Diz assim o texto, versículo de número 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tende vencido o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. João, na sua fala, na sua expressividade, na sua maneira de se comunicar, é uma maneira toda peculiar, toda dele, maneira carinhosa, uma maneira afetiva. Ele envia a carta ou as cartas às suas ovelhas, à sua igreja, num estilo assim, muito amoroso. E aqui ele vai falar, nesse pequeno trecho, também exemplificando o que ele faz na carta, ele vai falar a diferentes grupos de pessoas. E ele menciona, vou falar primeiro aos iniciantes na fé, aqueles que estão começando. Vou falar aos pais, que são aqueles maduros, que têm uma caminhada, que têm uma história, que já conhece o que é o Evangelho. E vou falar aos jovens, que são aqueles que estão diretamente envolvidos com o esforço que se deve fazer para o anúncio, para a pregação, para o viver das lutas diárias inerentes a esse Evangelho. Então ele começa dizendo que os seus leitores são, primeiramente, aqueles a quem ele chama de meus filhinhos. Uma palavra assim muito carinhosa, para se referir, primeiro, como que um pai falando às crianças. Esse era o termo que o pai de família, a mãe, utilizava para falar com suas crianças pequenas. Crianças assim, na fase de aprendizagem mesmo, né? E usa esse termo de filhinhos, né? Mas também
ele vai usar um outro termo aqui, que é semelhante, ele usa os dois termos para a criança, né? Essa criança, nessa relação natural de pai e mãe e filhos, e a criança na sua infância, na sua menoridade, vamos dizer assim. Alguém que está ainda sobre os cuidados dos pais, alguém que precisa aprender para poder crescer, para poder tomar suas próprias decisões, para ter as suas iniciativas. Primeiro precisa passar essa fase, que quando essa fase ela é queimada, ou essa etapa é queimada, vai trazer prejuízos seríssimos para a criança. Não se pode queimar etapas na educação. É preciso passar por cada uma delas, viver cada uma delas. Então ele diz que essas crianças aqui são aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que recentemente se tornaram filhos de Deus, são pessoas novas na fé, gente que está adentrando a igreja, que está recentemente fazendo parte da comunidade. São essas criancinhas, esses filhinhos, como ele trata aqui. Gente dando os primeiros passos na fé. E João vai dizer assim para ele: olha, filhinhos, os seus pecados foram perdoados por causa do nome. Ou seja, seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. É um ensino assim bem básico. É assim para o que a gente diria hoje, para os catecúmenos, para aqueles que estão começando e precisa aprender as noções básicas da fé cristã. Aprender que todos nós somos pecadores, mas os nossos pecados foram perdoados pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e serão perdoados na medida que nós confessarmos esses pecados. Ou seja, os pecados passados, aquilo que foi feito, a vida pregressa, a vida anterior, os seus pecados foram perdoados, filhinhos. Não fica aí enchendo a cabeça: fiz isso, fiz aquilo. Os teus pecados, tu és agora da igreja de Cristo, e no nome dele os teus pecados foram perdoados. Então são noções básicas, noções primeiras. Mas agora, o que ele diz aos pais? Aí no verso 13: agora eu falo a vocês, pais, e falo a você de que maneira? Vocês conhecem aquilo que existe desde o princípio. É diferente. Ou seja, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês são a congregação madura, a congregação de adultos, aqueles que têm experiência, aqueles que têm uma experiência com Deus, e essa experiência ela vem já de muito tempo. É uma experiência antiga. Vocês estão caminhando, estão progredindo na fé, rumo a uma comunhão profunda com Deus. Então, João se dirige a eles nessas palavras: conheceis aquele que existe desde o princípio. Todos que são cristãos, cristãos de verdade, vieram a conhecer a Deus. E se a gente associar as cartas joaninas com o Evangelho, ele vai falar disso mesmo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Vocês sabem dessas coisas aí desde o princípio, quando vocês começaram, e na caminhada cristã, no cotidiano, no dia a dia, vocês foram aprendendo isso, aquele que é desde o princípio. Esse conhecimento precisa ir amadurecendo com o tempo. A gente precisa ir ficando cada vez mais convicto daquilo que cremos, mais conhecedores dessa palavra, dessa mensagem.
Os filhinhos conhecem o pai, estão conhecendo assim por meio de Jesus Cristo. Agora os pais são aqueles que estão lá desde o princípio, que podem orientar seus filhos e dizer a eles que os verdadeiros cristãos encontram refúgio naquele que é desde a eternidade. E aí, entre esses filhinhos, esses que estão começando, e esses pais maduros, conhecedores daquilo que é desde o princípio, João coloca os jovens, ainda no meio aí do verso 13. E ele quer se referir a esses jovens como aquelas pessoas que estão envolvidas ativamente na batalha, na luta, no cotidiano, no dia a dia. É como se eles falassem os pais como hoje, aqueles mais maduros, até indo para a terceira idade, as criancinhas, aquelas que estão aprendendo, e os jovens, aquilo que a gente chama hoje assim dos adultos, daqueles que ainda está na força da idade para trabalhar, para levar o peso, levar o fardo nessa caminhada cristã. São os que têm força, são aqueles que estão aí na luta. Ele diz: olha, vocês, nessa luta, vocês têm vencido o maligno. A luta de vocês veio a ser uma luta vitoriosa. A consequência presente de um evento passado mostra que, seja qual for o estágio do nosso desenvolvimento espiritual, o cristão é aquele que luta, mas segue lutando, lutando e vencendo, porque ele está lutando com aquele e por aquele que é vencedor. E qual é o segredo, então, dessa vitória desses jovens aqui que ele menciona? João diz: vocês estão vencendo, sabe por quê? Porque vocês são fortes. Vocês são fortes. E essa força vem de que fato? Ele vai dizer no verso 14: sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós. É isso que nos fortalece. Quando a palavra permanece, quando a palavra está ali presente, quando a palavra ela é mantida no nosso cotidiano, na nossa vida, essa convicção de fé, a gente fica forte. A nossa fortaleza não vem de nós, nem das nossas possibilidades, nem daquilo que a gente pode fazer ou deixar de fazer. A nossa fortaleza, jovens, é porque, finalzinho do verso 14, a palavra de Deus permanece em vós, e porque ela permanece em vós, vocês têm vencido o maligno. É uma palavra poderosa, é uma palavra forte, é uma palavra firme, essa palavra que João está dando aqui. Vamos lutando, mas vamos vencendo. Vamos lutando para moldar a nossa vida aos princípios do Evangelho, às exigências éticas, porque a pergunta é o seguinte, como diz lá no Salmo 119: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E é o próprio salmista que responde: observando a palavra do Senhor. Observando a palavra de Deus. A Bíblia faz a pergunta e ela responde essa pergunta. Então esses jovens, com essa fé robusta, devem e podem se guardar também puro diante de quê? Puro diante dos falsos ensinos dos profetas de ocasião. A fé robusta faz com que a gente tenha discernimento para dizer assim: isso é palavra de Deus e isso não é palavra de Deus. João é um
apóstolo que fala muito do falso profeta, do profeta que surge ensinando coisas que não tem nada a ver. E ele vai até dizer assim no capítulo 4 dessa mesma carta: nós precisamos estar atentos para discernir os espíritos, porque há muitos espíritos falando o mundo afora. E a gente precisa discernir esses espíritos, ou seja, esse discernimento não vem por nós mesmos, mas esse discernimento vem pelo Espírito de Deus. É Ele que nos habilita a dizer assim: isso é palavra de Deus, isso não é palavra de Deus. Então essa fortaleza, ela vem, essa fé robusta, ela vem porque a gente ouve esse Espírito de Deus, ouve essa palavra de Deus. Porque tem gente abrindo a Bíblia por aí afora, mas não domina os conceitos dessa Bíblia, dessa Escritura. Numa palavra simples, a gente diz assim, confunde tudo. E a gente precisa humildemente pedir a Deus: Deus, me dá discernimento para entender a tua palavra, o que é o teu evangelho, o que é a tua palavra para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, dos meus amigos, para a vida de todas as pessoas. João chama essas pessoas de anticristos, falsos cristos. E aí ele volta no verso 15, ele volta-se para fazer uma descrição da igreja, na pessoa de cada um daqueles que integram essa igreja, desde as crianças, como ele já vem falando, das crianças, dos novos, os pais, né? Aqueles que têm tudo para ensinar, e os jovens que estão na força da idade para o trabalho, para desenvolver os ministérios. Então ele fala disso e vai fazer uma descrição do mundo. E a seguir dá instruções para a igreja, em apenas 3 versículos, dá instruções para a atitude da igreja diante do mundo. Ele agora trata aqui do comportamento das pessoas. E quando ele diz assim, olha, não ameis ao mundo. Essa frase, essa afirmação, ao dizer isso, não ameis o mundo, ele afirma que o povo cristão conquistou uma grande herança com o perdão dos pecados, com a comunhão com Deus, com a vitória sobre o maligno, embora suas tentações não tenham chegado ao fim. Ele está aí no mundo, mas a pergunta é: que mundo é esse? Qual é esse mundo? É a mesma pergunta que Paulo vai fazer ali em Romanos 12. É a mesma questão colocada pelo apóstolo Paulo. Olha, nós, igreja, não devemos nos conformar, algumas versões traz, com esse século, que na verdade é com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, o que é isso? Mundo. Mundo pode ser, né? A palavra grega é uma só, para mundo de gente, mundo de universo, a palavra é a mesma. Mas o que significa mundo? Mundo pode ser universo, numa linguagem aí joanina também, mas como pode ser também a vida na sociedade, da forma como essa vida na sociedade ela está organizada sob o poder do mal, das potestades.
pode ser a ordem do ser finito considerada por Deus, mas pode ser também essa dimensão, né, de vida em sociedade, da maneira como a sociedade se estrutura, nessa desigualdade, nessa maldade, nessa falta de justiça. E aí esse mundo é transitório. Agora, ele diz assim: não ameis o mundo. Isso é complicado. Como não amar o mundo? Se você pega João 3,16 e diz assim: Deus amou o mundo. Ele amou o mundo. E como é que a gente não vai amar o mundo? O Deus que nós servimos amou tanto esse mundo que nós estamos aqui. Porque perdido nós estávamos. E Ele foi lá e nos buscou. Nos amou primeiro e nos trouxe. Ai de nós se Ele não tivesse amado o mundo primeiro, porque de nós mesmos nós nunca íamos fazer esse passo. Eu vou buscar a Deus. É Ele que nos buscou. É Ele que foi ao nosso encontro. Então é preciso entender a questão dos dois sentidos. Mundo como formado por pessoas, mundo formado por homens e mulheres, esse mundo deve ser amado. Nós devemos amar as pessoas, devemos amar o nosso próximo. Nós devemos amar todas as pessoas. Aquele que habita nesse mundo é digno de amor, não só as pessoas. A gente deve amar os animais, amar a natureza, devemos amar tudo para cuidar, para preservar, para não maltratar. Devemos ter esse cuidado. Cada um que habita nesse mundo é digno do amor de Deus e, consequentemente, é digno do nosso amor. Agora, mundo como sistema organizado, mundo como organizado sobre o poder do mal, esse mundo do opressor, esse mundo daquele que dissemina a injustiça, esse sistema de mundo nessa ordem deve ser desprezado. João enfatiza o amor de Deus. Ele diz: olha, nesse sentido, amar a Deus e amar ao mundo é excludente. É como diz Tiago: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É nesse sentido, desse mundo, nesse sistema, nessa organização, um mundo de opressão, um mundo de discriminação, um mundo de determinadas superioridades étnicas, raciais, um mundo de conflitos de gênero. Isso aí não. É o próprio Jesus também que vai dizer, não é, que ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. Nós vamos cuidar de um e esquecer o outro, ou o contrário. Então, o mundo é toda uma estrutura de maldade que se formou para anular o direito, para explorar o trabalhador, para aniquilar a esperança das pessoas, aqueles que semearam o bem. É o mundo visto como nos dias de Jesus, o mundo daquela religião dos dias de Jesus, que estava comprometido com a maldade e com a corrupção. Um mundo religioso que estava associado com o privilégio dos poderosos. E o que Jesus fez em seus dias? Ele enfrentou esse sistema. Ele diz: esse sistema precisa ser destruído. Ele combateu as estruturas centenárias do seu tempo, da corrupção e da maldade, que levava à exploração das pessoas com respaldo religioso, com respaldo do templo, e fazia com que certas pessoas lucrassem às custas das festas, da crença, da credulidade daquelas pessoas simples de sua época.
Mas o mundo como natureza, nada tem a ver com isso. Esse mundo da natureza, irmãos, é criação de Deus. Foi Ele que fez cada uma das coisas. É como diz o salmista lá no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Essa natureza é de Deus, esse mundo é de Deus, essa criação é de Deus. Você vai num lugar bonito, você vai numa praia linda, você vai, meu Deus, que obra, que coisa linda o Senhor fez. Que maravilha. É assim que a gente fica diante de determinados lugares, e nem precisa às vezes ir para determinados lugares, até uma manhã como essa, de sol, de temperatura amena, diz, coisa maravilhosa Deus fez, que dia bom, que dia agradável. Nem precisa ir para a praia bonita para a gente dizer isso. Esse mundo, esse universo é criação de Deus. A gente pode amar esse mundo, não as suas estruturas, mas amar esse mundo feito por Deus. Então, não amar o mundo da corrupção, não amar o mundo das trevas que está se desintegrando, porque isso tudo inclusive vai passar. O que permanece é a palavra de Deus. E finalmente, aqui, ele vai dizer, aqui olha, versículo 16, o que é que há no mundo? Nesse mundo mau e perverso, nesse mundo corrupto, 3 coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 3 coisas. Mas afinal de contas, o que é isso? A concupiscência da carne são os desejos que nos assaltam na nossa natureza pecaminosa, na nossa natureza humana, a natureza decaída por conta do pecado. Essa natureza faz surgir essa concupiscência da carne, os desejos de dentro que nos assalta, que nos incomoda, que a gente quer fazer o bem, mas a gente acaba fazendo o mal, que a gente quer dizer boas coisas, palavras bonitas, acaba falando o que não deve. Isso é a luta do ser humano, é a nossa luta no cotidiano, no dia a dia. Todos nós somos assaltados por isso. Isso é do ser humano, isso é do homem, da mulher, é de cada um de nós. Daí que Jesus disse aos seus discípulos: olha, é preciso orar todos os dias. E na oração, que a gente chama do Pai Nosso, nessa oração de oração, Senhor, perdoa os meus pecados de hoje. O de ontem eu pedi perdão ontem. E o dia antes de ontem, eu pedi perdão antes de ontem. Eu vou pedir perdão pelos meus pecados de hoje. Porque dentro de mim está uma luta. Essa luta da natureza espiritual com essa natureza carnal, essa natureza humana que está aqui presente. E Paulo diz lá no capítulo 7 de Romanos: miserável homem que sou, que estou nessa luta e não consigo superá-la. A minha natureza está aí se degladiando, está lutando e está querendo que eu faça coisas que eu não quero fazer. Esses desejos contra os quais nossa natureza pecaminosa pode nos levar ao erro, eles são às vezes de ordem pessoal, mas de ordem comunitária, estão presentes aí. Segundo, ele fala da concupiscência dos olhos. Essa não é de dentro, essa é de fora. Um é de dentro, a outra é de fora. E como é que funciona isso? É a tendência da pessoa de se deixar cativar
pela exibição externa das coisas, de ir pela aparência das coisas sem examinar com que de fato ela está lidando. É só pensar no olhar de Eva. Lembra do olhar de Eva, lá no Gênesis? Ela estava lá. E aí o que é que ela faz? Ela olha para a árvore, e a árvore foi o que para ela? Agradável aos olhos. Olha a concupiscência aqui, 2 aqui. A concupiscência dos olhos. Não é algo que está dentro dela, mas é algo de fora que ela se encantou. E quando a coisa parece agradável, gente, para você, para mim, você não quer nem saber. Ah, esse cara é lindo, essa mulher é linda, quer nem saber. Ah, mas parece que não presta. Ah, eu dou um jeito nele, dou um jeito nela. Entende? É os olhos. Pessoas que vivem pelos olhos. Lembra dos olhos de Davi? Ficou em casa à toa, sem fazer nada. Aí vai para o terraço. Olha lá o terraço. Vai para o terraço, fica fazendo o quê? Mas que mulher linda, tomando banho, a céu aberto. Meu Deus, quero nem saber. E a Bíblia diz, olha, era bonita mesmo, era mulher formosa. Formosa a quê? À vista. Lindona. Davi disse, eu quero essa mulher para mim. Não quis saber se era casada, se era solteira. Não quis saber de nada. A concupiscência dos olhos. Diferente da concupiscência da carne. Entende? E às vezes o sujeito é levado assim. Ah, mas isso é coisa do mundo. Isso é do crente, isso é de qualquer pessoa. Por isso que a gente tem que pedir perdão. Entende? Às vezes a gente é conduzido assim, por meio de... Não é só para mulher bonita, homem bonito, não. Essa é mulher, mas também tem o mesmo lance contrário, tá, gente? Para o homem, olha que homem lindo. Ah, eu queria ele para mim e tal. Mesma coisa também. Entende? É só ver aí nos WhatsApps das coisas. Mas não é só pessoas, não, que se encanta, é com coisas também. Lembra de Acã? Olha lá como é que é Acã. Ah, não era para pegar, mas eu vi o quê? Uma boa capa babilônica. Eu quero essa capa para mim. É muito bom, vou deixar isso aqui não, poxa. Mas é para deixar. Não, isso não pode ficar aqui. Isso é um desperdício. Deixar isso é um desperdício. Eu quero essa capa. Eu quero isso para mim. E os olhos vão se enchendo. Entende? E a pessoa vai se deixando levar por aquilo. Concupiscência dos olhos é isso, gente. Eu sofro coisas internas, essas lutas internas, mas o externo também, sabe, faz assim comigo, vem cá, e aí eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, e tudo, e aí fica uma coisa compulsiva, não examina nada, não olha nada, não olha a questão se pode ou se não pode, questão de princípio, passa a valer aquela máxima de Maquiavel. Os fins justificam os meios, deixa isso para lá. Entende? O que importa é se eu consigo isso para mim. E a soberba da vida, para terminar? Soberba da vida, gente, é arrogância. A pessoa fica arrogante, se vangloria de coisas que faz, dos seus relacionamentos, da sua classe, do seu grupo. Ah, porque aqui é assim, assado. Então é uma pessoa ensoberbecida, é uma pessoa vaidosa.
Se vangloria de posição social, de vestuário, de forma de se relacionar, com quem se relaciona, do carro que tem, aí fica soberbo. É o desejo de brilhar ofuscando os outros, é isso, a soberba da vida. Eu tenho que brilhar mais do que os outros. Fulano vem com um vestido assim, aí eu tenho que ter um vestido melhor do que esse. Ele comprou um carro 2016, eu tenho que comprar um 2017. Soberbo. C.H. Dodd diz que são desejos sórdidos, valores falsos, egoísmo. A nossa sociedade está cheia disso. Mas a Bíblia diz o seguinte: só vai permanecer, tem tudo isso aí, mas só vai permanecer uma classe de pessoas, para finalizar. É o finalzinho do versículo 17. É aquele que faz a vontade de Deus. Esse permanece eternamente. É isso que faz toda a diferença. A igreja de Jesus Cristo, ela deve se caracterizar como uma comunidade de amor. Não há isso, não há esse orgulho, mas uma comunidade que ama, uma comunidade que aprende a suportar as adversidades e que se fortalece de que maneira? Pelo amor, amando a Deus acima de todas as coisas e amando a seu próximo, assim como Jesus Cristo nos amou. E como é que Jesus Cristo nos amou? João 13:1 diz assim: tendo amado aqueles que o Pai lhe deu, ele os amou até o fim. Como é que Jesus Cristo ama? Até o fim. É um amor incondicional. Assim deve ser o nosso amor. Não é porque faz coisas boas, não é porque me faz bem. Amar as pessoas é ter essa atitude que Deus teve, essa disposição que Deus teve em Jesus Cristo, de amar a todos. E fazendo assim, a vontade de Deus, ela permanece em cada um de nós. Que Ele nos abençoe. Amém.